Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidades no Japão. Nós vamos ouvir a experiência de várias pessoas que puderam desfrutar a vida no Japão de várias maneiras. Meu nome é Guilherme Monte e eu vou ser o host de hoje. E o nosso convidado é o Lucas Santana. Alô. Lucas. Oi. O Lucas, ele é Oi. natural de Belém, do Pará, e ele teve a gente vai focar hoje na oportunidade que ele participou do programa JET, que é um programa que oferece oportunidade de emprego aqui no Japão. Mas o JET não foi a primeira experiência do Lucas no Japão. Ele teve a oportunidade de vir uma primeira vez com uma bolsa de estudo. Então a gente pode, inclusive, pegar essa perspectiva, né, da bolsa de estudo e da oportunidade de emprego. Ele teve... Eita. A gente vai focar hoje na oportunidade Rapidinho, do programa JET. eu puxei aqui no computador só pra ver tua cara. Ah, ok. Ótimo, deu certo. Tá, então a gente vai começar com as perguntas agora, já que eu fiz a tua introdução. E eu vou passar só a palavra para ti, um pouquinho para tu também falar um pouco de se alguma coisa que eu deixei de mencionar, alguma coisa que tu queira acrescentar. Então, bom dia, né? Meu nome é Lucas Santana, eu sou professor de alemão, sou professor de japonês, né? Que no caso foi o que me levou a participar dessas oportunidades que o Japão dá. E só para corrigir, não foi uma bolsa de bom, foi bolsa de estudo, mas foi um treinamento, né, para professor, no caso, que eu fui na primeira vez. Acho que teve até uma moça que já falou sobre essa bolsa aqui no Sim, Japaribe. sim. A gente entrevistou a Manu Pinheiro, que ela veio com a mesma bolsa. A gente vai já falar qual é essa bolsa, né? Que para quem não sabe do que a gente está falando, tá uma coisa meio misteriosa, né? Mas, Sim. então, vamos começar do começo, tá? Vamos entender qual foi a tua relação com o Japão, com a cultura japonesa, com a língua japonesa. Por que começou isso e quando foi que começou? Nossa, faz tempo, eu já tenho uma relação duradoura, né, longa com o japonês. E, na verdade, foi curioso porque é muito comum que as pessoas gostem muito de cultura japonesa e tudo, então tenho interesse em aprender a língua, esse tipo de coisa. Eu entrei pelo caminho contrário, né? Eu tinha curiosidade sobre a língua, daí eu comecei a estudar e aí comecei a conhecer a cultura e tudo. E isso já foi lá em 2008. Eu tinha 19 anos. Hum, Aí eu dei aula de japonês durante 8 anos, mais ou menos, e depois acabei indo trabalhar no Japão, né? Passei 5 anos em escala. E é mais ou menos isso. Nesses calma. anos, assim, eu tive muitas Vamos devagar. oportunidades de conhecer, assim. Oi? Vamos, tô 19 anos, em 2008 tu começou a estudar japonês, né? E por causa de interesse na língua. Então, é isso. Eu acho que tem Isso, algumas pessoas que têm interesse realmente começa no mangá, no anime, ou a galera que é descendente que às vezes isso vem de família, né? Já tem um pouco da cultura isso. japonesa em casa e tal. Mas o teu caso, ele foge dessas curvas, né? Ele entrou pelo idioma. É o idioma que me trouxe. Que interessante. Kanji, Então, tu já estudava outros idiomas, né? Antes de começar o japonês? na verdade, olha, japonês é a minha primeira língua estrangeira, Eita! assim, na qual alcancei um nível, assim, interessante. E o que foi que te chamou a atenção no japonês para começar a estudar a língua mais do que a cultura, mais do que qualquer outra coisa? Qual foi o Então, start? eu não conhecia tanto, né, da cultura. O que a gente conhecia era que na época que a gente vê na TV, né, de anime, essas coisas assim, mas uma coisa que me bugava assim um pouco era ver os kanji, e aí, tipo, dependendo do kanji, você lê com uma sílaba, né, no caso uma letra, duas letras, três letras, e eu não entendia como é que funcionava isso, né? E aí tive curiosidade. E foi um pouco de curiosidade e um pouco de sorte, né? Porque nessa época
Inclusive foi a minha mãe que disse, por que tu não vai lá estudar, né? Ela encontrou, eu nem sabia que existia na minha cidade uma escola de língua japonesa, e a minha mãe descobriu que tinha e disse, por que tu não vai lá estudar? Aí eu fui. E acabou Simples chegando no assim. Japão para trabalhar. É, Quem iria imaginar, ninguém. não é? E o Japão é uma língua muito diferente, né? Porque normalmente os cursos de língua disponíveis no Brasil, eles dão aula de inglês, espanhol, francês, italiano, as línguas que a gente tem uma maior proximidade, né? O japonês acabou que Isso. entrou muito junto com a comunidade japonesa, né? E com a influência do soft power do Japão, a influência da cultura pop japonesa no Brasil. Então a gente tem aqui ali alguma escola ou outra de japonês, não é incomum. Mas Sim. é muito diferente da gente, né, procurar o japonês e procurar esses outros idiomas que dominam completamente o cenário. Então, Sim, nossa, até por conta da necessidade, assim, digamos, né? exato, É, é exato. diferente do inglês, por exemplo, né? Às vezes, eu, por exemplo, né, eu não tenho família japonesa também, e eu comecei a estudar japonês como um hobby, meio que nessa vibe, né? Acho que a maioria das pessoas, talvez, que não tem descendência, estuda japonês por um hobby, não é assim uma necessidade. E aí, as pessoas que me viam estudando japonês perguntavam assim, mas pra que isso? Mas o que tu vai fazer com isso? Tipo, Ah, não, eu ouvi muito, eu ouvi muito. Eu cheguei a escutar assim, digo, mas por que tu tá estudando japonês não vai servir para nada na tua também. vida? E Olha, assim, literalmente foi uma das coisas que mudou a minha vida, assim, de ponta cabeça, foi aprender a língua japonesa. hum, exatamente, a gente não imagina que vai chegar em. Porque é muita dedicação, né, para estudar japonês e para entender e para continuar, né? Muita gente começa e acaba parando, mas Sim, continuar pode ser que abra muitos caminhos, muitas oportunidades para você, né? Saber um idioma, e no caso do japonês, com o país, o Japão. Então, acabou que tu conseguiu vir para cá, começando daí, pelo idioma. isso, foi quase meio que planejado, assim, porque na verdade eu comecei a estudar e aí com pouco tempo eu comecei a dar aula, porque eu fiquei sabendo na época que tinha bolsa, né, essa de para estudar no Japão, a bolsa para professor, né, de língua japonesa. Meio por conta disso eu comecei a dar aula de japonês e consegui ganhar essa bolsa, né, que foi a minha primeira experiência lá. Tá, então vamos falar um pouquinho dessa primeira experiência no Japão, só dar nome aos bois, saber qual foi essa bolsa, quando foi que tu veio e quanto tempo ficou por aqui, para a gente conseguir entrar no próximo programa, que é o JET, que é o foco da live de hoje. Vamos lá, que Ok. bolsa foi essa? Sim, como foi que surgiu, Então, tu começou a dar aula, o essa, que precisa, que bolsa é essa? Conta aí. essa primeira bolsa que eu consegui era uma bolsa de treinamento de longa duração para professores de língua japonesa estrangeiros, que um curso de 6 meses, onde a gente estuda lá na Fundação Japão, em Saitama. Acho que, pois é, como eu comentei, né, tem uma moça aqui que também já ganhou a mesma bolsa, eu acho, que eu assisti a live dela. E é Vou isso, então até a gente. deixar aqui a recomendação para quem está vendo esse vídeo agora, para correr lá no YouTube, no nosso canal, vai ter a entrevista com a Manu. Quem tiver mais interesse, né, saber mais detalhes dessa bolsa que o Lucas está mencionando agora, da Fundação Japão, de longa duração, treinamento para professores, procura Manu Pinheiro, Emanuela Pinheiro, no nosso YouTube e vai estar lá a entrevista completa. Pode continuar. Pois é, e essa foi a primeira grande oportunidade, assim, porque o objetivo todo do curso é você ir para o Japão para, além obviamente, né, melhorar como professor, né, ensino de didática, essas coisas, mas conhecer mais profundamente a língua e a cultura. Então, foi uma primeira experiência, assim, muito importante, porque a gente teve a oportunidade de fazer assim muita coisa relacionada à cultura japonesa dentro do Japão e viajar pelo Japão e conhecer a geografia, e conhecer, sabe, vários pontos da cultura, inclusive não só conhecer assim de livro, né, mas ir e assistir, tipo, os teatros japoneses tradicionais, teatro de boneco, e assistir ao campeonato de sumo,
vários tipos de atividades diferentes que são importantes para o professor de língua japonesa, né? Até para ele poder falar de um lugar que ele entende de verdade, que ele já vivenciou. Isso enriquece muito, né, a É, aula de língua japonesa. é aquilo de viver a cultura, né? Não só aprender pelos livros, mas você experimentar mesmo na pele, né? De você Exatamente. visitar os lugares e de verdade até lá, enfim, para ter um aprofundamento mesmo, como está falando na cultura japonesa, né? Acho que a língua japonesa, de forma geral, ela está muito vinculada à cultura japonesa. Então, a forma como eles falam reflete quem eles são como sociedade, né? Como Sim, organização social. Então, você entendendo isso, você acaba melhorando melhor, ou acaba melhorando mais ainda no idioma. sim, com certeza. Até porque a língua japonesa, em especial, existem algumas coisinhas na língua que você precisa entender a cultura para ela poder funcionar direito, né? É até difícil de traduzir ou de explicar certos pontos, né? Certo gramática, a coisa da formalidade. Se você não tiver esse background, esse panorama cultural, meio que isso se perde, né? Quando você vai só traduzir para o português, no português tem muita coisa que a gente não usa da mesma forma. Então é muito diferente. Sim, exatamente. Então, essa bolsa da Fundação Japão acabou te despertando um desejo ainda maior de voltar para o Japão depois que, né? Porque essa bolsa ela é de 6 meses. Então, tu veio para cá, Isso. vem para Saitama, passa 6 meses e é obrigado a voltar para a instituição de ensino para você, né? Continuar dando aula, já que um Isso. aperfeiçoamento, um treinamento de professores, você, em teoria, tem que colocar isso na prática. Em teoria, colocar na prática, olha só. Para fazer valer, Exatamente. enfim, todo o treinamento, tudo que você aprendeu e repassar isso. Mas acabou que o teu desejo, na verdade, foi de vir de novo. E aí a gente entra no JET, no programa JET. Como foi que tu soube da existência desse programa? Pois é, o JET foi até curioso, porque o JET eu já conhecia, mais ou menos. Então, para quem não conhece, o JET, ele é um programa imenso, que é um programa de intercâmbio e ensino do Japão. Hum, Só que ele tem três funções, assim, que você pode participar, né? ALT, que são os assistentes os professores, assistentes de professor de língua. Tem o CIR, né, que são os coordenadores de relações internacionais, que foi a vaga que eu peguei. E tem os SIE, que eles trabalham com esporte e tal. Só que calma. quando eu conheci, Deixa quando eu só. ouvi sobre o JET, Vou me oi? Vai. Só para a gente entender essas siglas, né? Eu acho que passou rápido. Tem uma conta ALT, eu estou escrevendo falando em português. ALT, é isso Tá, mesmo? que Aí é tem uma o outra. o assistente de professor de línguas, né? Ok. Aí Tá. tem Aí tem o CIR que é o coordenador de relações internacionais, e a última é o SEA, SEA, SEA. Beleza. que, que é o cara que trabalha com esporte. Hum, Eu não, eles são a menor parte do programa, assim. Eu nunca encontrei nenhum deles. Assim, eles são tipo uma lenda. Mas assim, a maior parte desse programa, digamos assim, acho que uns 90% do programa são os professores ah, de língua, né? E a maior parte desses professores, eles são professores nativos da língua inglesa. Então, eu ah, pensava que só tinha essa função e só poderia ir se você fosse nativo da língua inglesa. Então, eu tinha largado de mão o JET, assim, fazia muito tempo. Tem alguns poucos professores, tipo, acho que chinês, coreano, mas, assim, a maior parte deles é de inglês. hum, E aí, por sorte, é, isso em final de 2016, eu estava olhando o Facebook e vi assim, propaganda do JET, decidi dar mais uma olhada, né, para ver o que era, e tinha vaga para coordenador de relações internacionais, que essa é a vaga que os brasileiros conseguem pegar para poder ir para lá. hum. Então eu fiquei sabendo assim, meio que por acaso. Por acaso, mas vamos dizer que tu estava já com a antena ligada, né?
Que já sabia o que era o Sim, programa, sabia sim. que existia. Então, quando isso apareceu para ti, foi mais fácil de tu, opa, eu posso tentar. Isso. Eu olhei, dei uma lida, né, no que era a função que eles queriam e, bora Uhum. tentar. Porque eu fui a primeira vez para o curso, mas eu acho que talvez tu compartilhe um pouco, assim, dessa experiência, que tu foste estudar aí também, né, que a vida de quem vai com bolsa de estudo, ela é muito limitado em alguns sentidos, né, da própria experiência do país, porque você está estudando, mas se você é cercado de estrangeiros, você não realmente entra na, na vida comum do país, né? Eu tinha curiosidade para saber também, né? Então esse foi um dos motivos porque eu digo, bora lá, bora tentar. Eita, tem vários pontos que eu quero comentar. A primeira coisa sobre isso da limitação é verdade, porque você chega como estudante, você tem todo um suporte da universidade que vai, né, te levar para os lugares. Às vezes, no caso da minha bolsa, né, eu sou bolsista do MEXT, eu estudo na Universidade de Hiroshima, e quando eu cheguei aqui em Hiroshima, eu tinha em inglês eles chamam um suporte, em japonês também acaba sendo suportar, mas em português seria o quê? Um aluno que vai te auxiliar Sim, nesse teu começo aqui no Japão, né? Então, a universidade te dá todo um apoio. Meio que nesse sentido você fica ali, né? Não exatamente preso, mas você fica limitado, porque não é você que vai enfrentar aquelas coisas sozinho, né? Você tem todo esse sim. aparato. Agora, no caso do emprego, aí realmente é você e você mesmo, tá aqui a empresa. Lógico que a empresa também, o lugar onde você vai trabalhar, ele vai dar certo suporte, mas é bem diferente de você ser um Shakaizinho e um Gakusei, né? Não, é muito diferente. É muito diferente no bom e no mau sentido, né? Porque é isso. Quando você vai com uma bolsa de estudo, eu não sei outras bolsas, mas assim, a bolsa da Fundação Japão, eles quase te pegam no colo e te levam, né? Tipo, eles te dão muito suporte para tudo. Mas assim, viver para trabalhar assim é uma outra coisa. Tem muitas coisas que você não precisa se preocupar, né? Quando você é só estudante, bolsista, que vivendo lá é uma vida comum, né? Desde de arranjar um lugar para viver e, enfim, pagar aluguel, esse tipo de coisa, assim, mais burocrática, mais chatinha do dia a dia, tudo você tem que lidar, né? Uhum. Só para a gente criar uma linha do tempo. Vou colocar aqui, tu começou a estudar japonês em 2008. Uhum. Depois de quanto tempo tu começou a dar aula? Só para a gente construir essa linha do tempo. Eu comecei a dar aula em 2009, um ano 2009. Então, depois. começou a estudar em 2008, no ano seguinte já começou a dar aula. Isso. E aí, depois de algum tempo, veio em 2011. 11. 2011, então, veio para a Bolsa da Fundação Japão, passou 6 meses, voltou para o Brasil e veio pelo JET quando? Em 2017. 2017. Então, vamos dizer aí que quase 10 anos depois de começar a estudar, né? Depois de começar o japonês. Isso. Olha Isso. só, Porque tem uma assim, pergunta aí aqui rapidinho. foi. A Edileuza. Oi, Edileuza, obrigado pela pergunta. Ela está perguntando, gostaria de saber se o Lucas está disponível para receber alunos. Olha aí, Lucas. Estamos aí, precisando. Precisando, a pessoa entra em contato aqui, ó, tem o contato do Lucas, é só seguir aqui no Instagram e aí pode mandar DM para ele. Eu estou abrindo todo DM aí pro pessoal. Perfeito.